Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, um verdadeiro confronto de egos. É uma história sobre poder, orgulho e duas pegadinhas que, bom, deram muito, mas muito errado, entre dois dos homens mais poderosos da França daquela época. Todo mundo já viu uma piada passar um pouco do ponto, né? Mas o que acontece quando o alvo dessa piada é ninguém menos que Napoleão Bonaparte? É essa pergunta que está no centro da nossa análise de hoje, uma espécie de alerta sobre o perigo que é subestimar o ego de um líder. A nossa história começa na Paris do século XIX, um lugar que era um verdadeiro caldeirão de tensões, sabe? De um lado a nova ordem do Napoleão, do outro a antiga nobreza. E é bem aí que os nossos dois personagens principais vão se encontrar. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem Napoleão. Ele é o poder em ascensão, um gênio militar que veio da Córcega, mas que ainda era um peixe fora d'água nos salões de Paris, louco para se firmar. Do outro lado, seu ministro Talleyrand. Esse aí era a personificação da velha aristocracia, charmoso, astuto, um mestre na arte da manipulação e que, claro, se considerava bem superior ao seu novo chefe. Era um verdadeiro choque de mundos. E o conflito todo começa com essa pergunta que parece super inocente. Napoleão, que estava acostumado a caçar javalis lá na terra natal dele, na Córcega, acaba revelando sem querer que ele não era daquele meio. Para a maioria das pessoas seria só um comentário, mas para o Talleyrand, que era muito astuto, aquilo foi uma oportunidade que ele não podia deixar passar. E é aqui que a armadilha é preparada. O Talleyrand simplesmente não consegue resistir. Ele vê a chance de tirar um sarro sutil do general e ao mesmo tempo fingir que está bajulando ele. Então o que ele faz? Decide organizar uma caça ao javali grandiosa para Napoleão, bem ali no coração de um parque em Paris, onde, claro, nunca teve um javali na vida. Agora o que é mais interessante aqui é a simplicidade do plano. É quase ousado de tão simples. Não tem nada de complexo. Talleyrand só manda seus servos irem ao mercado, comprarem 2 porcos enormes e os esconderem no parque. E aí, a um sinal combinado, a caçada ia começar. E não é que funciona? Napoleão, todo animado, monta no cavalo e sai em disparada atrás do que ele acredita ser um javali selvagem. Ele tá lá galopando pelo parque, totalmente entregue à caçada, já sentindo o gostinho da vitória. E então vem o balde de água fria. Depois de capturar a presa, um assessor se aproxima e sussurra a verdade no ouvido dele. A bolha de triunfo de Napoleão estoura na hora. Aquele sentimento de euforia da caçada vira pura e completa humilhação. O ponto crucial aqui é como o Napoleão reage. Ele fica furioso, claro, mas percebe que se explodisse com Talleyrand ali na frente de todo mundo, só ia parecer mais ridículo ainda. Então, ele engole o orgulho e finge que achou graça, para salvar as aparências. Mas o estrago já estava feito. A semente da desconfiança foi plantada ali. A gente podia pensar que a história acabava aqui, né? Como a lição aprendida. Que nada. Em vez de pedir desculpas, Talleyrand decide que o melhor jeito de consertar uma pegadinha que deu errado é com outra pegadinha. Para acalmar o ego ferido de Napoleão, ele organiza uma segunda caçada, dessa vez de coelhos, que era um passatempo da antiga realeza. No início, Napoleão bate o pé, diz que não, o orgulho dele ainda estava ferido. Mas o Talleyrand era um mestre da bajulação. Com um monte de elogios e sugerindo que ele usasse as pistolas que foram do próprio rei, ele acaba convencendo o general a participar. E, de novo, a caçada é um sucesso estrondoso. O parque, misteriosamente, está lotado de coelhos. Napoleão abate uns 50 e o humor dele muda completamente. A raiva vai embora e dá lugar à satisfação. O ego dele foi massageado e, por um momento, até parece que o erro do Talleyrand foi esquecido. Só que a alegria do Napoleão dura pouco. Aquele mesmo assessor, o observador, que revelou a farsa do porco, percebe que tem alguma coisa estranha de novo. O clima fica tenso, porque a segunda e ainda mais devastadora revelação está prestes a acontecer. O assessor se aproxima mais uma vez e sussurra a suspeita dele. Os coelhos, assim como o javali, não eram selvagens. Tinham sido comprados no mercado e soltos no parque. A humilhação de Napoleão volta com tudo, e agora em dobro. E aqui a gente vê as consequências de forma bem clara. Não foi só um momento de raiva, não. Napoleão ameaçou Talleyrand diretamente. A confiança entre eles foi por espaço, e pelo que os relatos contam, nunca mais foi a mesma. Aquela humilhação pública foi um erro que o Talleyrand pagou pelo resto da carreira. Mas afinal, o que a gente pode aprender com essa sequência de erros? Essa história é muito mais do que só uma anedota engraçada, ela é uma lição poderosa sobre aparência, sobre poder
e sobre os jogos delicados que acontecem nos bastidores. A fonte de onde tiramos essa história interpreta o papel do Talihan como o de um cortesão. E o que é isso? É um verdadeiro mágico das aparências. O trabalho dele é manipular percepções, criar ilusões para agradar e para influenciar, mas como todo mágico, o maior medo dele é ter o truque revelado. E aqui estão os erros fatais do Talleyrand. Veja bem, o problema não foi a piada em si. O crime nesse jogo delicado do poder foi ser pego. Na hora em que ele foi desmascarado, a ilusão se quebrou. Ele deixou de ser o conselheiro brilhante, o mágico das aparências, e virou só um tratante, um enganador comum. Ele perdeu o controle da percepção, e para um cortesão, essa é a falha que não tem perdão. É o que destrói toda a influência. No final, essa história deixa a gente com uma pergunta fundamental. O Talleyrand tentou ser esperto, ser divertido, mas acabou parecendo desleal e desrespeitoso. A história dele nos força a pensar nesse equilíbrio delicado entre influência e aparência. No jogo do poder, o que será que importa mais? Que as pessoas percebam sua inteligência ou que percebam sua lealdade? Fica aí a reflexão.